Márcio, assim como tudo na minha vida, eu deixo nas mãos de Deus. Eu não gosto de trabalhar com si e nem cravar nada, né, antecipadamente. Eu gosto de esperar as coisas acontecerem para aí sim a gente ir direcionando. Mas é claro que isso vem à tona, porque a partir do momento, Márcio, que eu me coloquei como pré-candidato na primeira eleição que eu disputei, em 2020, ali você já se coloca disponível para a população. Então, assim, a partir do momento que eu quis entrar nesse meio, tudo que eu gosto de fazer na minha vida, mas que eu procuro, que busco fazer na minha vida, eu tento fazer o meu limite, o meu esforço máximo. Então, se eu já me coloquei à disposição a ser candidato a vereador, que é uma forma de servir o povo, por que não também ser candidato a prefeito num futuro? Aí esse futuro, eu não sei quando será. Né? Pode ser daqui 4 anos, pode ser daqui 8, pode ser em breve. Você está à disposição da comunidade. Eu estou à disposição da comunidade. Né? Em relação à pergunta dele, se eu assumiria as dívidas da prefeitura e tal, eu não sei cravar como a prefeitura está hoje, Márcio. Isso exatamente eu não sei. A gente ouve muita coisa, né? Mas só quem está lá dentro, efetivamente, para saber que pé que tá. Agora, uma coisa eu cravo, eu não tenho medo, até porque é o seguinte, tem um ditado que eu gosto muito, né? Em mar manso não se faz bons marinheiros, né? Exatamente então, isso. assim, eu não tenho medo de dificuldade, eu não tenho medo de problema, né? Eles estão aí para ser resolvido, desde que a gente faça a coisa certa, que a gente tenha uma equipe profissional ao nosso lado que vai remar também todo mundo para o mesmo lado, né? Então, assim, independente de como tiver a prefeitura, alguém vai ter que assumir, você concorda? Seja eu, seja outro, eu não sei quem que vai ser candidato. Mas a cidade não pode ficar sem prefeito. Então, assim, se eu já estou à disposição da população, Márcio, eu vou assumir da forma que tiver. Se ela tiver boa, melhor. Se ela não tiver, a gente vai tentar corrigir. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar, né? Vamos arregaçar as mangas e arregaçar. E melhorar. Mas uma coisa que o pessoal tinha que entender, Márcio, só estendendo um pouco mais, até puxando um pouco agora como eleito, né? Inclusive como vereador e até com os prefeitos que já passaram, né? Uma coisa que é cultural, que a população tem que entender, é que daqui 2 anos, 3 anos, Márcio, a gente escuta o pessoal falando assim, ó, mas está fazendo agora. Mas por que só agora? Por que não fez no mês anterior, no mês que vem, 1 ano atrás, 1 ano depois? A gente tem que colocar na nossa cabeça, Márcio, eu digo nós como eleitor, porque eu também sou eleitor, né? Como população, Isso, né? Que nós escolhemos aquele candidato por um período de 4 anos, entendeu? A gente não escolhe ele para para uma semana, por um mês. Primeiro, ele pode fazer até o 4º ano. E o que a população tem que entender, Márcio, é que às vezes a gente demora um tempo, de 1 ano, de 2 anos, para começar. Não é assim tão fácil. Você vai lá, liga pro deputado, pede um dinheiro, semana que vem tá aqui na conta. Isso é muito burocrático, né? Isso leva tempo, é viagem, é documento, isso é um namoro, né? Você tem que ir lá, pedir, não deu certo, pede de novo, insiste, pede para outro. Então, assim, eu peço que a população tenha calma comigo, com os outros 10, com o candidato a prefeito, né? Com todo mundo que estiver nesse meio político, porque não é tão simples como o povo pensa. Só nós que estamos lá dentro sabemos a dificuldade. E tem muita coisa também que você não consegue resolver sozinho, né, cara? Não é só você que vai lá, eu vou dar a canetada aqui e tem que ir lá e fazer. Não é assim, é o que você está falando. As pessoas precisam entender que o Felipe é prefeito, mas que nem tudo depende só do Felipe prefeito, ou do atual prefeito, ou vereador, enfim, de quem for ser. Exatamente. A gente está falando no modo geral, né? Tô citando seu nome porque a gente já está falando do seu nome aqui. Mas as pessoas precisavam entender que nem sempre você dá a canetada e vai lá e resolve. É lógico. Porque se fosse sempre assim, não precisava ter secretário, não precisava ter secretário de obras, secretário de saúde, né? Então, assim, e cada setor tem a sua responsabilidade. Concluindo sua pergunta, se eu tenho coragem, eu tenho sim, né? Eu não sei como vai ser. Hoje a gente depende primeiramente da justiça, né? E também de Deus, só ele sabe o que vai acontecer. Eu deixo bem claro, Márcio, que partindo do princípio da democracia, hoje eu torço para que seja feita a vontade do povo. E hoje, nas últimas eleições, a vontade do povo foi que o Vinícius foi eleito, né? Então, assim, ainda tem mais uma instância para ele
está sendo julgado, que se eu não me engano é Brasília, né? Então tudo pode acontecer lá. Eu particularmente eu torço para que ele ganhe. Não fala assim, Felipe, você está falando pela pessoa, não só isso. Eu estou falando assim pela democracia mesmo, né? Que já foi feita uma eleição em Guará e foi decidido pela vontade do povo um candidato eleito. Então assim, eu prezo que isso tenha força, né? Mas se caso tiver outra eleição, vai acontecer o que já aconteceu nessa. Vai ser feita a vontade do povo, né? Então, eu sou um possível candidato, mas eu não consigo cravar nada porque a gente não sabe nada, né? Então tem que aguardar. Só para deixar bem frisado aqui, mas antes eu vou falar aqui, o João Paulo acabou de mandar uma aqui assim para mim, ó. Uhum. Pela sua índole, tenho certeza que não será fantoche de ninguém. Esse é o João Paulo Gomiero. Beleza, João. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá então, é o que eu queria falar. Pode falar. Bem às claras. O Felipe é candidato, se tiver uma nova eleição, tá? Daqui 1, 2, 3 meses, enfim, a gente também não sabe, porque isso é justiça eleitoral. Mas se tiver uma nova eleição, o Felipe é candidato a prefeito? Márcio, assim como eu falei anteriormente, eu ouço muito, né? As pessoas, minha família e a Deus. Então, assim, eu já venho conversando com Deus muito, eu já venho conversando com a minha família, eu já venho conversando com o povo, com meus eleitores. E eu gosto, Márcio, de estar em qualquer local desde que eu tenha uma função de qualidade ali. Se eu entender que eu tenho qualidade para estar ocupando aquele cargo, que eu possa ajudar a população, que eu vou ser útil para a população, eu me coloco à disposição. A partir do momento que eu achar, isso não é só na política não, na minha vida, né? Eu digo em relacionamento, eu digo em profissional, eu não posso ser egoísta, eu te falo até em meios profissionais. Eu já comecei a fazer um atendimento num fisioterapeuta, num paciente, na qual eu fui percebendo que tinha muita amizade envolvida e o paciente não estava assim, muito engajado no tratamento, porque mais da metade do tratamento, Márcio, depende do paciente. Ele tem que querer, né? Então, se ele quiser recuperar, tem que partir dele. A gente está ali como apoio, nós profissionais. Então, eu fui percebendo que comigo ele não ia ter um resultado na qual eu esperava. Então, eu chamei a família, conversei, tirei meu time de campo, me coloquei à disposição para qualquer dúvida e indiquei um outro amigo profissional. Então, eu vi que naquela situação eu não ia obter bons resultados. Agora, voltando para o lado político, se eu achar que eu vou ter condições, né, de ajudar mais a população, porque eu já estou entrando para ajudar como vereador. Se eu tiver uma arma na mão de ser prefeito, achar que eu consigo ajudar mais do que como vereador, e for útil, eu me coloco à disposição e eu vou sim como candidato a prefeito numa possível próxima eleição. Mas eu não cravo nada, até porque eu quero esperar ver o que vai acontecer. Repito que eu torço para que isso se desenrole da forma mais branda possível, até para a população, porque querendo ou não, mas vamos falar a verdade, uma campanha é um desgaste. Você tá doido. Físico, emocional, financeiro, né? Então, assim, a população aqui, nós não somos um município pequeno, na qual nós não estamos acostumados com 2 turnos, né? Tem em cidades grandes. Então, eles já sabem que naturalmente vai ter 2 eleições. Franca, Ribeirão, né? Então, se caso acontecesse isso pra gente, não seria um segundo turno, mas seria uma nova eleição, um pouco atípica. Então, assim, desgasta tanto os candidatos quanto o povo. Então, eu friso que eu torço para que isso permaneça da maneira que está, mas se caso tiver uma nova eleição, nós vamos conversar em grupo, e apoiadores e eleitores, e se eu achar que eu sou útil, eu sou, sim, um possível próximo candidato a prefeito, seja num futuro próximo ou num futuro distante.